Oi gente, boa tarde, tudo bom? Vou gravar esse vídeo mais rápido, só orientando as práticas 2 e 3. E na sequência eu vou fazer o vídeo, vou colocar agora à tarde mesmo, dele integrado, da prática 1 até a prática 3. Isso foi necessário porque eu passei a manhã fazendo o vídeo e acabei de ver que meu microfone estava muito ruim. E aí consegui trocar aqui agora, tá bom? Então, só uma orientação mais geral, na sequência eu já mando uma mais específica aí, mas só para atender o prazo aí de 2 horas, tá bom? Primeira coisa, vocês vão precisar baixar novamente o SIG, que está lá na pasta do Classroom. Vocês vão pegar ele lá dentro da pasta do Classroom, dentro de referências bibliográficas, né? No caso lá de gestão de recursos hídricos. A gente vai dentro de bibliografia e depois vocês vão baixar esse arquivo aqui novamente. Por que que isso é necessário? Porque eu inseri novas bases com novos estilos. Caso vocês queiram utilizar o arquivo que vocês já estão trabalhando, o projeto, vocês podem pegar e acrescentar dentro das bases que vocês já tinham, essa base aqui, ANA, que a gente tem aqui dos usuários de água. Mas eu atualizei ela aqui para novembro de 2025. Nós vamos usar também os dados de qualidade a partir dos índices aí de qualidade de água da CETESB. Então, recomendação para todo mundo, copiem esse novo SIG, descompacta ele no computador e traga a base de dados do que vocês já fizeram para cá. Não vai ter nenhum trabalho a mais que não seja transpor uma base de dados, ok? Abrindo o SIG, vocês vão encontrar uma interface, não vai ser essa aqui certinho, porque essa aqui já está com os usuários, que deve ser algo assim. Depois disso, eu tô aqui agora, vou fechar aqui, vou só mostrar os dados que a gente tem e como que a gente vai organizar as práticas 2 e 3. Eu coloquei aqui para vocês, tem um manual que está lá na pasta de referências também, ele tem seguindo aqui da prática 1 até a prática 3, tá bom? Eu estou terminando ele, já vou atualizar lá, mas já tem aqui de forma que vocês conseguem se orientar. Tem aqui as orientações das atividades, então na prática 1 a gente gera os dados de relevância, principalmente área e perímetro. Na prática 2, a gente vai tentar trabalhar com os dados regionalizados de vazão, que é 710, que é vazão média de longo período, e que é 95. E vamos comparar isso com os dados das outorgas. Na prática 3, nós vamos considerar sobre os resultados de qualidade e propor uma rede de monitoramento, considerando o uso da terra e o que já tem ali na bacia, a partir do nosso exemplo. Vamos só ver aqui o que seria a prática 2 e a prática 3 e a estrutura que a gente vai trabalhar. Na sequência eu já vou colocar o tutorial e o manual aí só para facilitar a vida de todo mundo. Lembrando que na próxima aula a gente vai repassar isso juntos, mas é muito importante que todo mundo tente fazer essas 3 etapas aqui, principalmente. Da prática 2 nós já passamos várias vezes juntos, já chegamos aqui a gerar as vazões específicas, então nesse momento não vou passar por ela. A gente vai comparar esses dados com os dados de outorga e na sequência considerar sobre a qualidade de água. Então, primeiramente, vai ter algumas modificações que vocês vão perceber, principalmente aqui no SIG, essa nova categoria que eu coloquei aqui, usuários. Ele tem aqui a base de dados de usuários federais, então que estão associados com os cursos da água federal e que estão marcados aí dentro da ANA. E também tem das outorgas superficiais, que é as que a gente vai utilizar aqui principalmente. Pegando aqui, a gente está trabalhando em um afluente do PCJ, portanto, logicamente, ele é um curso d'água de domínio estadual. Vocês já calcularam aqui a sua referência a gente já calculou que as áreas e etc. por conta da bacia. Então, você já tem lá os valores de Q710, QMLP e Q95. A ideia nossa agora é tentar ver quais usos estão consumindo ou impactando as dinâmicas das águas. Eu estou colocando aí para vocês o link, que tem um metadado dessa informação, pesquisem sobre ela, mas se a gente... Gente, retomando aqui, só porque eu tinha dado um erro, o que a gente está querendo fazer aqui agora é selecionar os dados que a gente tem de acordo com a bacia. No caso aqui, eu vou pegar os dados de outorga que a gente tem aqui e vou selecionar pela bacia do Corumbataí. No seu exercício, você vai fazer isso a partir da bacia que você selecionou. Então, eu vou vir aqui selecionar por atributos, vou colocar aqui conferir outorga superficial, selecionar por localização, outorga superficial que intersecciona, no caso aqui, a bacia do Corumbataí, que é a mesma que vocês têm aqui, ok? Vou mandar aplicar. Ele vai selecionar apenas essas outorgas. Vocês estão fazendo das bacias que escolheram.
Depois que eu selecionar essas outorgas, eu tenho vários caminhos. Eu posso exportar o Excel, ou a gente pode fazer do jeito mais rápido, que é apenas abrir aqui a tabela de atributos e clicar no copiar. Se eu fizer isso e abrir o Excel, ou o Google Planilha, se vocês preferirem, etc., eu vou ter os usuários de água de acordo com o que eu tenho aqui da bacia. Então, esses aqui são todos os usuários da bacia do Corumbataí. Nesse caso, eu poderia fazer algumas análises estatísticas e tendências aqui, mas para vocês, apenas uma referência. Eu queria que vocês marcassem quais são os usos preponderantes, o que acontece com maior intensidade dentro da bacia que vocês escolheram. Então, para isso, vocês podem selecionar lá, e aí é importante a gente ter atenção para que serve cada coluna dessa, tá bom? Eu estou colocando o link aí para vocês, que é do metadado da Ana, mas já destaco que a gente vai ter com mais referência aqui de dados e de usos. Essa aqui, que é a finalidade do uso. Então é importante saber lá quantos usuários tem de irrigação, quantos que tem de abastecimento. Mas é importante ainda saber a vazão que eles estão otorgados. Isso aqui é o valor que ele está colocado de vazão por hora, por metros cúbicos por hora. O valor total otorgado. Aí aqui ele tem algumas diferenciações, que ele pode ter menor captação ao longo de certos períodos do ano. Mas esse aqui está vinculado principalmente... Cadê? Perdi? Caramba. Perdi ele aqui. Está vinculado principalmente com a vazão. Aqui, ó, ter quantidade de vazão, tá bom? Que é o integrado. Então, isso aqui significa que isso é metros cúbicos por hora. Dá para a gente externalizar aí, calcular, por exemplo, quanto que a gente tem de uso para irrigação, quanto que a gente tem para abastecimento e assim vai. Lembrando que essa unidade é metro cúbico por hora. As unidades que a gente fez lá no outro é metro cúbico por segundo. Então, a gente tem que comparar isso. Lembra que 1 metro cúbico ele é 1.000 litros e lembra que 1 hora tem 3.600 segundos, né? Porque a gente está falando aí 60 vezes 60. Então, vocês têm que calcular isso. A ideia nesse momento e na prática 2 é a gente conseguir trazer essa reflexão de quanto de água tem, quanto de água foi utilizado, quanto de água está disponível. Para isso, eu poderia integrar aqui. E agora fazendo rápido aqui para ver se vai dar certo. Eu vou inserir aqui uma tabela dinâmica, por exemplo. Pode ser um gráfico dinâmico, com todos os dados. Vou pedir que esse gráfico dinâmico fale a finalidade dele, né? A finalidade estava em qual campo? Deixa eu só ver aqui. Tabela de atributos. TIM DS, que vai ser a minha seleção. TIM DS vai ser parte da legenda. E eu vou fazer os valores de vazão como referência. Deixa eu ver aqui qual que é os valores de vazão que a gente colocou. int qt vaz. Vou pegar ele aqui e vou colocar como somatório. Bem, aqui eu já tenho uma clareza de que a maioria dos pontos nesse contexto que eu estava colocando de usos, eles encontraram aqui principalmente captação e lançamento, né, como referência. Vamos pegar agora aqui, que essa aqui foi a tipologia de como que eles aconteceram, né? Isso ali é somatória de quantidade. Qual que era aquele que fala do uso? Captação, direito de uso, TFNDS. Vou trocar agora, em vez do TIM-DS aqui, eu vou colocar esse TFNDS, que já vai qualificar melhor para a gente. Vou tirar o TIM, TFNDS. Aí ele já vai dar aqui como que isso está marcado de acordo com vazões. Então, a maioria do uso que a gente tem aqui para a bacia do Corumbataí, que a gente está falando aí perto de 12.000 metros cúbicos por hora, isso vai dar 12.000 dividido por 3.600, perto de 3 metros cúbicos por hora da bacia do Corumbataí está sendo vinculado aí, 3 metros cúbicos por segundo estaria associado aí com o consumo para abastecimento em nível de outorga disponível. A ideia é que vocês comparem esses dados e essas informações com o que vocês conseguiram gerar dos dados de vazão dentro das bacias suas de análise. Então, é comparar essas informações. Digamos que eu peguei essa aqui como referência, né, as cabeceiras aqui do Passa 5,
eu vou pegar elas, ver quem são esses usuários, quais as vazões que eles têm outorgadas e como que isso estaria com a disponibilidade de água. Essa é a nossa segunda prática. Vocês devem relatar isso, né? Trazer, olha, então tem tantos usuários com tal característica, desse jeito, dessa forma, isso consome tanto de água ou menos de água. Vamos olhar agora aqui a prática 3. Na prática 3, gente, o importante para a gente vai ser a gente olhar para a qualidade de água. Então, vou considerar ainda que a minha bacia aqui é o Corumbataí. A gente tem aqui, vou retirar agora as outorgas, nós temos alguns índices de qualidade. Então, eu tenho aqui o índice de qualidade para a vida aquática, que está sendo medido aqui. A gente tem ele para alguns anos, ok? 2019, 2021 e 2022. A gente tem o índice de qualidade de água, o IQA, que ele está sendo medido aqui também, comparando dados anuais. Lembrando que dados anuais eles sempre vão nos trazer para um problema, que é como esse dado está sendo ponderado ao longo do tempo. A melhor situação seria a gente ter isso aqui mensalmente para conseguir ter padrões de análise, mas estava um dado mais viável para a gente fazer a nossa atividade. E a gente vai pegar também o índice de estado trófico aqui como referência. A ideia para vocês é vocês darem uma olhada de como que esses índices e essas informações se manifestam para a bacia do Corumbataí, esse escopo mais amplo. E aí vocês vão escolher dentro desses a sua bacia para considerar como ela pode estar contribuindo positivamente ou negativamente para esses índices e propor uma rede de monitoramento complementar para essa bacia. Para propor uma rede de monitoramento, gente, vocês têm que criar pontos e acrescentar. Então, faremos 4, 5 pontos aqui de monitoramento. Esses pontos de monitoramento, vocês têm que me falar quais parâmetros vão ser monitorados e por quê. Para isso, a gente pode olhar, por exemplo, para a cobertura de uso da terra. Posso vir aqui dentro da lógica de uso da terra e olhar em 2022 como era. Olha, nas cabeceiras do Passa 5 eu tenho algumas áreas de eucalipto, mais pastagem, sem usos urbanos mais consolidados. Então, mas chegando aqui embaixo eu já tenho alguma parte, por exemplo, de uso urbano. Eu poderia pegar um ponto branco, como a gente tinha visto lá com a Sueli em laboratório, que seria esse ponto que ainda não está muito impactado, aqui em cima, e poderia colocar um outro ponto aqui embaixo, depois das áreas aqui urbanas, por exemplo. Aí esses dois pontos que a gente teria como referência, eles teriam que trabalhar os mesmos parâmetros para serem comparados. Então eu poderia ter um ponto aqui e outro ponto aqui, mas talvez a minha prioridade seria pensar os usos agropecuários que a gente tem aqui, por exemplo, eucalipto, poderia tentar monitorar nitrogênio, fósforo, potássio, se fosse o caso. Poderia trabalhar depois alguns parâmetros associados com qualidade de água, ou, por exemplo, um índice de conformidade, de adequação, poderia ser o caso do IQA. Eu vou gravar esses vídeos agora aqui na sequência, mas eu espero que já ajude aí para iniciar o processo e irem trabalhar. Novamente, desculpa, mas eu fiquei a manhã inteira fazendo vídeo e descobri agora que ele está uma porcaria. Um abraço.